Caro João Paulo Capelanes, quero te cumprimentar. Você vai trazer agora um material exclusivo com o Renato Augusto, que é uma grande figura, hein, João? Grande figura, entrevista exclusiva aqui no Esporte em Debate. Exatamente. Vamos bater um papo então agora com o Renato Augusto para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa situação. Foi direto com ele, passou pela assessoria. É importante revelar isso porque não é fácil hoje você entrevistar um jogador. E até pra gente elogiar aqui a assessoria de imprensa do Corinthians também, que não fica prendendo o jogador. Um abraço pro Olavo Guerra, pra Jô. Melhor aluno que eu tive, sem desmerecer os demais. É, isso aí. E aí a gente vai conversar com o Renato Augusto e a gente bateu um papo com ele justamente para poder entender aquela questão que você vem falando muito sobre isso, muitos jogadores acima dos 30 anos. Será que o Renato Augusto daqui a pouquinho vai começar o jogo de quarta e domingo? Quarta domingo. Será que ele vai precisar ser poupado? Vai ter que dar uma dosada? O elenco corintiano também. Então, a partir de agora, um bate-papo exclusivo com um cracaço de bola. Joga de terno, Renato Augusto, exclusivo no Esporte Debate. Fala, Renatão, que prazer! Muito obrigado aí pelos elogios e pela oportunidade de estar participando do programa junto com vocês aí. O prazer é nosso. Renato, eu queria que você iniciasse aqui nosso bate-papo, cara, falando um pouquinho sobre o Vitor Pereira, porque logo nos primeiros treinamentos a gente já chegou a ler muita coisa, que a intensidade é diferente e você é um cara que tem uma bagagem muito grande até de futebol europeu. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Vitor Pereira e esse ainda início de trabalho intenso pelo que a gente tem acompanhado mesmo de longe, hein, Renato? É um trabalho com intensidade alta, né? Aí agora está tendo um cuidado um pouco maior também com ajuste de cargas, né? Para não chegar no jogo também com um acúmulo muito grande da semana. Então está sendo um trabalho bem feito com ele e toda a comissão. E acredito que a gente vai evoluir bastante, vai aprender bastante para poder ter uma grande temporada. Sem dúvida. O que vocês aí, é claro que é só um começo de trabalho, não dá para também cobrar já a questão de desempenho e principalmente resultado num começo de trabalho, mas pela sua experiência, o que você já conseguiu diagnosticar de diferente assim do Vitor Pereira, que você certamente já o conhecia também, de futebol europeu, mas queria que você também, que tem essa bagagem por ter jogado na Alemanha, por exemplo, ele é um treinador, por mais que ele seja obviamente europeu, tem mais essa característica trazida da Europa para que vocês, atletas brasileiros, possam evoluir por aqui, Renato? Eu acho que tudo que vem para somar é benéfico para todos. Então, graças a Deus, na minha carreira eu tive a oportunidade de pegar praticamente todos os tipos de treinadores, né? Tanto aqui no Brasil como na China. Na China eu praticamente trabalhei com cada ano com uma nacionalidade diferente. Então, o que eu aprendi é que não existe a receita do bolo, né? Olha, esse aqui está 100% certo. Basta o cara acreditar no que ele tem na mão, no trabalho que ele tá passando, e os jogadores entenderem. Acho que o mais importante é isso. Então, eu tive treinador italiano, francês, espanhol, alemão, chinês. Então, não existe ninguém que está 100% certo e alguém que está 100% errado. É o trabalho que tem que ser bem apresentado, os jogadores comprarem a ideia e trabalharem em cima daquilo que o treinador quer. Então, eu gosto bastante da ideia dele de jogo e espero que ele consiga passar tudo aquilo que ele pensa para todo mundo para que a gente possa ter bons resultados. E uma pergunta agora de curiosidade, no dia a dia do CT, ele é um treinador mais linha dura, mais enérgico, ou ele também é da resenha aí no dia a dia com vocês, Renato? Eu acho que ele tem um pouco de cada, sabe? Ele tem a resenha, conversa, tem um papo bom e aquele cara que ao mesmo tempo também cobra, que incentiva dentro do campo. Então, a gente está começando a entender o jeito dele e ele também entender cada jogador, né? Que também não é fácil, né? O cara vir até aqui e ao mesmo tempo ter que se adaptar a um outro estilo de jogo e passar aquilo que ele quer. Então, a gente não tem nem praticamente, tem uma primeira semana agora de treinamento, né? Então tem muita coisa ainda que a gente pode aprender e evoluir. Ô Renato, queria mudar um pouco de assunto, eu volto a dizer, é claro que o seu foco é o Corinthians, é a temporada, já queria até pegar um destaque seu em relação a Libertadores, porque o sorteio acontece ainda esse mês. Mas eu volto a dizer, não dá para falar de Renato Augusto em ano de Copa do Mundo sem fazer aquela pergunta do milhão. E é claro que vai depender do Tite. Só que o Tite hoje deu uma entrevista e falou do seu nome, falou do Paulinho, falou que vocês estão no radar. Eu queria saber da sua sensação envolvendo tudo isso, de uma grande possibilidade de você retornar
a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Você tá um cara com 34 anos, mais experiente é bem verdade, mas a bola continua a mesma, né, Renato? É sempre bom você ser lembrado, né? Independente se sendo convocado ou não, mas está sendo observado pelo técnico da seleção, é sempre bom. Então, sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho no clube. E o meu trabalho é esse, é seguir fazendo um bom trabalho no clube para que eu possa crescer juntamente com os meus companheiros, juntamente com o clube, para que eu possa, se tiver uma oportunidade na seleção, poder agarrar. Mas o mais importante é primeiro você estar fazendo um bom trabalho e conquistar títulos, que é o que a gente quer. Sem dúvida. Faz tempo que você não bate um papo com o Tite, Renato? Faz tempo. Acho que eu encontrei com ele uma vez aqui no CT, quando eles vieram treinar, mas não conversamos nada específico, não. Mais parte pessoal mesmo, perguntar como tá a família, essas coisas assim. Eu tenho falado que eu quero te ver na Copa do Mundo de novo para aquela bola que não entrou contra a Bélgica voltar a entrar contra qualquer seleção, Renato. Que você deve colocar a cabeça no travesseiro e também falar, rapaz, como que aquela bola não entrou? Impossível. Que acho que a população inteira também não acredita que aquela finalização foi praticamente perfeita, né? Um pequeno erro de cálculo que poderia ter mudado a história, né, Renato? São coisas rápidas do jogo, né? Você tem que movimentar exatamente no espaço deixado pelo adversário, e eu acabei acertando a bola que para mim é mais difícil, que é de cabeça, né? E errando a bola que normalmente eu não erro, que é chutar na entrada da área, né? Então, infelizmente não entrou, mas agora já passou, não fico pensando muito nisso. O pensamento é, como eu falei, tá bem, tá jogando bem para que eu possa continuar evoluindo. Ô Renato, eu levantei essa situação, é claro que faz tempo, sobre a Bélgica, porque eu não sei se você tem essa noção, porque eu em todos os jogos do Corinthians estou lá na Neoquímica Arena, no estádio lotado, a torcida apoiando, aquela coisa toda. E cara, não tô comparando você com o Neymar, pelo amor de Deus, são características, jogadores diferentes, posições diferentes, mas o Neymar na Vila Belmiro, quando pegava a bola, já do meio campo a galera se levantava e esperava alguma coisa. Você tem noção que toda vez que você pega essa bola na entrada da área, o estádio inteiro se levanta esperando uma finalização que geralmente vai pro gol e geralmente você faz o gol? Você sente também a torcida levantando quando você pega a bola de frente pro crime, Renato? É difícil ter essa noção. O que eu sei mais é o torcedor que me para na rua, me fala alguma coisa desse tipo, mas na hora do jogo você fica tão focado em realmente acertar o chute, em procurar o espaço para poder achar o chute, então a gente acaba não pensando nisso, mas eu fico feliz, e isso é, como eu falei, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito e que o torcedor está gostando. Então continuar trabalhando para evoluir e melhorar, que eu acho que você tem que estar sempre procurando melhorar a cada dia. Ô Renato, você em 2015 fez história com a camisa do Corinthians, não à toa você é ídolo. E a gente vê que você está jogando naquele mesmo nível de 2015. É claro que o time agora está se formando desde a temporada passada, mas eu queria que você fizesse uma análise. Qual que é a diferença do Renato Augusto, que fez história em 2015, para o Renato Augusto, que está jogando muita bola desde a temporada passada? É difícil dizer muita coisa, mas eu acho que hoje eu entendo melhor o jogo, né? Você aprendi muita coisa na China, e foi um jogo um jogo diferente, como eu falei, com treinadores diferentes, então eu pude evoluir muito taticamente, entender mais o jogo, entender jogar sem a bola. Então, com certeza hoje se tem uma ideia melhor de jogo, entende melhor o jogo, mas é claro que 2015 talvez tenha sido o meu auge, e principalmente aqui no Corinthians, e eu quero poder repetir ou até melhorar. Então a ideia é continuar fazendo o meu trabalho bem e evoluir junto com todos os jogadores, porque em 2015 a gente tinha um time pronto, né? E agora a gente está numa reconstrução de elenco, então é um pouco mais difícil, né? 2015 todo mundo sabia a posição do outro rápido, você tocava a bola sem olhar, né? Era um time já encaixado. E aqui a gente está buscando isso. Então, acho que tem muito a evoluir ainda.
Ô Renato, vou te fazer uma pergunta agora que eu vou te deixar um pouco em saia justa, porque eu sei que é muito difícil a gente falar da gente. Mas eu tenho uma opinião que você e o Arrascaeta são os exemplos mais próximos de craques que nós temos aqui no futebol brasileiro. Jogadores criativos, cerebrais, ainda mais com a intensidade de hoje, vocês conseguem fazer o time jogar e jogam demais. Você entende também dessa forma, por mais que a gente tenha vários outros ótimos, excelentes jogadores aqui no nosso futebol, mas você e o Arrascaeta, por serem tão cerebrais, vocês estão numa outra prateleira em relação à formatação, à criação, à arquitetagem de jogadas dentro do campo de jogo, Renato? Eu acho que é difícil dizer isso porque é uma opinião assim muito acaba sendo pessoal, né? Tem muitos jogadores no Brasil que eu gosto de ver. O próprio Everton Ribeiro, eu acho também um jogador que joga entre linhas, que é fantástico. O Arrascaeta, são dois jogadores que são talvez os dois melhores entre linhas do Brasil hoje. Então tem muitos jogadores que são cerebrais, que conseguem fazer o time rodar, fazer o time jogar. Ultimamente eu tenho jogado numa função um pouco mais recuada, né? Então um pouco diferente, mas eu acho que essa é a minha função, fazer o time jogar, fazer o time crescer, e eu procuro ajudar da melhor maneira possível, às vezes até na base da conversa, nem dentro do campo, você tentar ajustar algum detalhe que você está vendo. Então eu acho que engloba muita coisa, e eu fico feliz por poder receber elogios assim, depois de tanto tempo fora, poder voltar e poder estar sendo lembrado e tratado com carinho. Ô Renato, pra gente já encaminhar pra fechar, cara, te agradecendo demais, o pessoal da assessoria do Corinthians também é sempre bacana demais bater um papo com vocês, jogadores, ainda mais com você que tem, além de uma qualidade em campo que a gente não cansa de elogiar, tem um poderio intelectual diferenciado também para poder bater um papo. Eu queria te perguntar em relação a calendário, que daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores, vai voltar a ser aquela loucura de quarta, domingo, 2 jogos por semana, aquela doideira. E você é um cara que sempre se cuidou, a carreira inteira, se cuida. Mas aos 34 anos você já tem esse entendimento que vai ser necessário o torcedor entender que em alguns momentos o Renato não vai conseguir ter uma sequência de 3, 4, 5 jogos a temporada, porque o corpo vai pedir para dar uma segurada, uma tranquilizada, para que você possa ter 100% das suas qualidades em campo? É difícil dizer quantos jogos, né? Ano passado, por exemplo, eu fiz 13 jogos seguidos até o jogo do Ceará, que eu fiquei no banco. Então é difícil dizer quantos jogos. Eu acho que o corpo vai te dizendo e você tem que respeitar. Mas é um calendário longo e você tem que ter um elenco para isso, para poder rodar, para poder estar com todos os jogadores bem nos jogos, principalmente nos jogos importantes. Eu costumo até brincar, com esse calendário assim é a mesma coisa que você colocar o seu telefone para carregar e antes dos 100% você tira para usar. Aí você bota para carregar, antes dos 100% você tira. Então você nunca tem um jogador 100% pronto para o jogo. Então em algum momento é melhor você deixar carregar um pouco para que ele possa render mais para frente. Então isso vai ser natural, não só no Corinthians, mas acho que todos os times do Brasil têm feito isso. O próprio São Paulo agora tem rodado bastante. Você tem muitos times que hoje montam um elenco e não só os 11, né? Justamente para isso. Existem expulsões, existem cartões, existem lesões e você tem que estar com um elenco forte para poder aguentar a temporada toda. E aí o Corinthians melhorou bastante em relação ao elenco e vem aí uma Libertadores, que obviamente o Corinthians vai precisar sim rodar o elenco, vai obviamente também priorizar. E eu não sei se você pensa assim, mas eu tenho falado, time por time, o Corinthians não fica muito atrás de Flamengo, de Palmeiras, do Galo, por mais que sejam aí as 3 potências de alguns anos para cá beliscando títulos importantes. Você entende dessa forma também? O Corinthians, entre aspas, não deve nada para esses 3 times. E dá para falar, Renato, eu sei que é difícil, você não esteve naquele elenco de 2012, mas um título de Libertadores talvez seria maior para sua carreira, para aumentar sua idolatria, do que talvez ser convocado para jogar uma nova Copa do Mundo, Renato? Só para a gente tentar fazer essa balança para entender um pouco da sua cabeça. É difícil falar um pouco sobre isso e comparações assim, né? São muito complicadas. Mas um título de Libertadores hoje é meu sonho, né? Foi o único título que eu ainda não tive aqui, né, no Brasil. Na verdade, ganhei o Brasileiro, ganhei estadual, ganhei Copa do Brasil, então realmente a Libertadores seria algo excepcional para mim. E é claro que você jogar uma Copa do Mundo, eu que já tive a oportunidade de jogar, é diferente, é gostoso demais, então é difícil ficar comparando essas coisas, né? Mas
se eu tiver a oportunidade de poder lutar pela Libertadores, realmente seria excepcional. E para fechar com você, te agradecendo demais, Renato, eu tenho uma curiosidade, até um pedido. Eu queria que você falasse um pouquinho da torcida do Corinthians, o que esse bando de loucos que tanto te apoia, cara, te idolatra, significa para você, e se a torcida foi parte responsável por você ter repensado numa sequência atuando fora do país, e se a torcida fez com que você retornasse ao Corinthians e não tivesse fechado com nenhuma outra proposta que você eventualmente naquela oportunidade recebesse. Não, isso sem dúvida. Desde o momento até que eu saí daqui, os 5 anos e meio que eu fiquei na China, eu sempre recebi um carinho, assim, absurdo do torcedor do Corinthians e até mesmo quando eu estava na minha casa no Rio, eu passava na rua, tinha torcedor do Corinthians que vinha conversar comigo, então eu sempre tive um contato muito bom e com certeza foi um fator decisivo para que eu pudesse voltar para cá por me sentir amado, por me sentir querido num lugar. Eu acho que às vezes isso pesa muito, você está num lugar onde você realmente é querido, e realmente as pessoas te querem bem. Então a torcida foi extremamente importante para essa decisão e eu sabia da minha responsabilidade também de chegar aqui e poder corresponder esse carinho que eu vinha recebendo e recebo até hoje. Então eu procuro sempre no campo dar o meu melhor para que eu possa retribuir tudo que eu venho recebendo na rua e nas redes sociais. Renato Augusto, craque de bola, tá jogando demais, que você tenha muito sucesso na sequência da carreira com a camisa do Corinthians. Eu fico aqui na torcida, porque eu torço por pessoas e fico na torcida para que você possa ser chamado pelo Tite, jogue mais uma Copa do Mundo e traga aí o nosso hexacampeonato. Um abraço para você e eu só fico bravo com você com uma coisa, viu, Renato? Que você não fala para ninguém a marca do seu terno que você vai para campo, tá bom, Renato? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos elogios, obrigado pelo papo. Às vezes deixa de ser uma entrevista, vira um bate-papo, então muito obrigado por isso também e a gente ainda vai se esbarrar muito por aí.